Saúdo a todos com a paz do Senhor, meu nome é Aguinaldo. Quero agradecer a todos os meus inscritos, agradecer a todas as pessoas que passam, que veem o meu vídeo. E quero fazer aqui mais ou menos 10 perguntas, respondendo 10 perguntas mais difíceis, perguntas que mais as pessoas têm vontade de saber, né? Muitas pessoas têm dúvidas. Então eu não faço essas perguntas baseadas, criado por mim mesmo, mas são bases bíblicas, pode procurar as citações bíblicas que eu faço. E se inscreva no canal, me ajude aí para meu canal crescer, ore por mim, eu estou orando por vocês. E vamos dar início então. A primeira pergunta é: a queda do homem, da queda do homem até a lei, o pecado era levado em conta? O pecado não era levado em conta. Vamos ver aqui, ó. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. É Romanos capítulo 5, versículo 13 e 14. Então, se eles não eram pecador, para onde iam essas pessoas que morriam, como foi no caso dos antediluvianos? Eles não entraram na arca, eles morreram fisicamente, não é isso? E eles foram, a Bíblia diz que eles foram para um lugar, está lá em 1 Pedro capítulo 3, 19 e 20. Eles foram para o inferno, ficaram num lugar, numa prisão lá. Vamos então agora, outra pergunta. O castigo dos ímpios é eterno? Sim, ele é eterno. Porém, na Bíblia tem muito significado de eterno. Por exemplo, eterno junto a Deus é uma coisa. Eterno junto a Deus, ele é eterno sempre, 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 sempre. Deus, ele é infinitamente eterno. Deus nunca teve princípio de dia nem terá fim. Nós também, os servos de Deus, aqueles que têm Jesus no coração, aqueles que aceitaram Jesus, são eternos? São, de acordo com João, capítulo 10, versículo 28, são eternos. Porém, vai ser eterno mais na ressurreição, quando receber um corpo glorificado. E sermos eternos igual a Deus, quando participarmos da fruto da árvore da vida, na eternidade. Agora, o castigo do homem, ele é eterno? O castigo é eterno. Veja bem, eterno é um período ou tempo indeterminado, não sem fim. Você encontra muitas passagens no Velho Testamento falando sobre eternidade. Por exemplo, Deus disse que a lei era eterna. E quando nós chegamos no Novo Testamento, essas leis do sacrifício, a lei de Moisés, já foram abolidas já. Então por aí você pode ver. E tem muitos outros leis, muitos outros assuntos que eram eternos, que são eternos, que não funcionam mais. O homem, ele é eterno. Veja bem aqui, ó, o homem, o ser humano, Adão, e o homem como ele não é eterno. Veja bem aqui, ó, em Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Então disse o Senhor: eis que o homem se tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E assim que estenda a mão e tome
e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de que o lavrasse a terra que fora tomada. Agora veja bem, ele foi expulso. Foi a misericórdia de Deus. Muita gente acha que não é... Mas você imagina se o homem come do fruto da árvore da vida. Ele passaria a ser eterno e provavelmente Deus eliminaria ele da face da terra. Agora, a pessoa diz assim que o castigo é eterno. Uma pessoa, quando ele morre sem Cristo, ele vai para o inferno. Você pode ver lá em Lucas capítulo 16, versículos, me parece que é 23, 22 e 23, parece que é. Que aquele homem, ele morreu, aquele rico, ele morreu e foi para o inferno. Foi para o inferno porque ele certamente rejeitou os planos de Deus, né? E aí veja uma coisa aqui. Fica no mínimo 1000 anos no inferno. Quando ele sai de lá, ele já pagou a pena dele. Ou você acha que a pessoa que Deus coloca lá e nunca Deus vai julgar a pessoa? Nunca, não é assim. Deus coloca lá, mas no juízo do grande trono branco, ele vai sair. Embora que vai ser condenado à perdição eterna ou à morte eterna, mas ele já sai com a pena dele, ele já sai sentenciado. E quando ele é lançado no lago de fogo, ele já tem morte eterna. Ele tem morte eterna porque ele é destruído, corpo, alma e espírito. O espírito não, porque o espírito volta a Deus, mas corpo e alma é destruído. Naquele momento, eu acredito no aniquilamento. Eu não acredito que Deus vai deixar as pessoas trilhões e trilhões queimando, como dizem esses pregadores aí, como se Deus gostasse muito de ver as pessoas sofrendo. Deus, ele é de misericórdia e de justiça. Continuando. Então, a palavra aionios é eterno, mas com tempo indefinido. Isso no caso de nós aqui. Para Deus é no sentido absoluto. Então, a Bíblia diz, acho que lá em Malaquias, eu esqueci de botar a passagem aqui, que diz que não ficará nem raiz nem ramos. Não vai ficar nada. Lá no Salmo, você é muito comum a gente encontrar lá no Salmo. Por exemplo, Salmo 103, ele diz assim, ó. Ele diz que as misericórdias do Senhor é de eternidade em eternidade. Lá no Salmo, acho que 90, versículo 2, ele diz que de eternidade em eternidade tu és Deus. A eternidade, ela é parada. A eternidade não é um tempo correndo, ele é parado. Agora, claro que Deus pode cronometrar o tempo, né? Entendeu? Vamos voltar aqui à questão, para você ver a justiça de Deus, a questão das chibatadas. Em Deuteronômio 25, versículo 1, ele diz: em havendo contendas entre alguns e vierem ao juízo, o juízo julgará e justificará o justo e condenará o culpado. O culpado merecer açoite, o juízo fará deitar-se e fará açoitar na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, e não mais, para que porventura lhe fazer das mais do que este, o seu irmão não fique aviltado aos seus olhos. Agora veja bem, o juiz só podia aplicar uma pena de 40 açoites, ou 40 chibatadas. Foi Deus que falou e colocou na lei. Por quê? Porque Deus, as coisas de Deus têm limite. Todo juízo tem limite. Entendeu? Todo juízo tem limite. Quando Deus
ele dá a sentença para uma pessoa, quando ele sentencia a pessoa no Lago de Fogo, lá no Juízo do Grande Trono Branco, perdão, lá no Juízo do Grande Trono Branco, ele coloca limite. Deus coloca limite, porque Deus ele é misericordioso e ele dá a medida certa. Se uma pessoa simples, que simplesmente ele não aceitou Jesus ou coisas assim, agora ele fica assim, ele não aceitou Jesus e Deus condena ele eternamente no inferno, queimando sem nunca sair de lá. Isso é só na cabeça dos arminianos e na cabeça dos romanos. Roma gostava muito de botar fogo nos outros. Não existe não existe isso. Deus não usa esses critérios. Agora, se fosse Satanás que fizesse essas coisas, aí provavelmente que ele nunca tiraria, não. Mas no caso de Deus, Deus não faz porque Deus usa com justiça, Deus faz juízo com justiça. E Deus ele é misericordioso e Deus, ele sabe, Jesus sabe o que é o sofrimento. Então Deus não vai deixar isso nunca, ou que a pessoa queimar a vida toda lá no lago de fogo lá. E eu não creio, isso é doutrina arminiana. Os armínios gostam muito desses negócios. Os arminianos que mais gostam é de falar que o crente perde salvação. Eles que mais falam, escola dominical é direto. Você pode anotar a quantidade de pessoas toda na hora da escola dominical falando em perca de salvação. Eu falo uma coisa, precisa as pessoas fazerem uma revisão e estudar a Bíblia melhor. Vamos continuar aqui. Um exemplo de fogo aqui, ó. Diz aqui, de maneira semelhante, este a Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se a moralidades e a todo tipo de perversão sexual, estes estando sob o castigo de fogo eterno, e esta cidade nos serve de exemplo. Castigo de fogo eterno. Será que Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Eles não estão. Então vamos passar para outro item. O salvo perde a salvação? Pois é. Isso aí é um assunto que a Bíblia é muito claro sobre salvação. Para entender as coisas melhor é o seguinte: salvação, o que é salvação? É a pessoa estar livre. Se uma pessoa está salvo hoje e na eternidade ele está perdido, então ele não estava salvo hoje, é lógico que não. Mas aqui pela Bíblia, os arminianos, eles usam alguns textos na Bíblia muito que eles não entendem e eles confundem e dizem que a pessoa perde a salvação. Mas o salvo nunca perde a salvação. Porque os arminianos, eles não acreditam, eles não aceitam a eleição, a predestinação, o enviado do Pai, do Pai nos enviar a Cristo, a justificação, o chamado à justificação e à glorificação e também o batismo no Espírito Santo. Agora imagine que uma pessoa com todas essas garantias e ainda perde a salvação? Eu não creio nesses ensinamentos. Vamos ver aqui umas passagens. Eleitos, Efésios 1, versículo 4, 1 Tessalonicenses 1, 4, 1 Pedro 1, 2, 2 Pedro 1, 10, 2 Timóteo 1, 9, Apocalipse 13, 8, Tito 1, 2, predestinado. Outra coisa, os arminianos dizem que a predestinação é coletiva. Não é. A predestinação é individual. Agora, o batismo no Espírito Santo é coletivo. Eu provo que vou mostrar nesse estudo que é coletivo. Agora, veja bem aqui, ó, a predestinação ainda.
Romanos 8, 29 e 30, Efésios 1, 4, 6. E o Pai enviou a Jesus, João 6, 37, João 6, 44, 1 Coríntios 1, 9. Chamado 1 Coríntios 1, 9, Mateus 24, 14, 24, 14, justificado e glorificado, Romanos 8, 30. E batizado no Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 12 e 13. Atos dos Apóstolos 2, 28 e 39. Marcos 16, 16, Efésios 4, versículo 1 e Efésios 1, 13 e 14. Agora veja bem, só Efésios 13 e 14 já mata a charada deles, porque ele diz assim, ó: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual o penhor da vossa garantia até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então não há uma garantia maior. A garantia da pessoa ir para o céu é ele estar, o nome dele no livro da vida, e o Espírito Santo está nele. Isso aí é uma grande prova que a pessoa não pode perder a salvação de jeito nenhum. E outra coisa, um outro furo na doutrina de Jacob Armínio é que ele dizia que a pessoa podia perder a salvação e buscar a salvação a hora que quisesse. Isso a Bíblia é refutado pela Bíblia, porque se a pessoa perder o Espírito Santo, ele perde definitivamente, se o Espírito Santo sair da vida dele, ele perde definitivamente a salvação. Não tem como mais recuperar, só se Jesus morresse outra vez na cruz. Isso Jesus nunca vai fazer mais. Ele fez uma vez para nos salvar uma vez. Então esses ensinamentos é totalmente refutado pela Bíblia. O Espírito Santo não sai de nenhum crente, porque Deus nos chama com um eterno propósito. Outra pergunta aqui sobre o dízimo. O dízimo era para pagar até hoje? Nem Israel não paga dízimo hoje mais. O dízimo é da lei. Portanto, o dízimo é um enxerto da lei na graça, legados pela a Igreja Católica e a Igreja Adventista, que trouxeram essas doutrinas para cá. Isso aqui é o certo. O dízimo é agrário e pecuário. Era semente e animais. O dízimo era pago uma vez por ano. Não é todo mês, em dinheiro todo mês. O dízimo hoje, do jeito que eles fazem, é um tributo eclesiástico, que faz uma carga de 120% ao ano. Isso aqui, porque no valor de dinheiro é isso mesmo. 120% que a pessoa paga. Era uma vez por ano que se pagava. O gafanhoto não é o devorador não é demônio. O devorador é gafanhoto, é uma praga da lavoura. A Bíblia dá até o nome dele, o nome do gafanhoto. Então, mas eles fazem tudo que é medo e tudo que é coisa para pregar o dízimo. E o dízimo, eu não pago dízimo. Se alguém quiser saber, fique sabendo desde já que eu não pago dízimo, porque o dízimo, hoje, ele é antibíblico. E Paulo diz lá em... Por que eles não guardam? Por que eles não circuncidam e não guardam sábado? Fala para um cobrador de dízimo hoje, para ele ser circuncidado e para guardar sábado. Por que ele fala? Ele diz, isso é coisa da lei. Mas ele usa instrumento da lei para ser beneficiado através do dízimo. São todas essas artimanhas deles. E as piadas são as maiores no púlpito lá. Chama o crente de ladrão, amaldiçoa o crente, e aí por aí vai. Porque não paga dízimo. Mas isso daí é perigoso, fazer esse juízo. Então, alguém quiser saber sobre o dízimo, lê no Velho Testamento em
Deuteronômio, acho que me parece que é 14, versículo 28, não, 22 até a 20 e poucos. Lê lá a passagem, vê para você ver que você podia até vender o dízimo. Você podia vender o dízimo e você podia comer o dízimo e era dinheiro, e era sementes e animais, não era dinheiro. E tinha grandes comércios, movimentavam um grande volume de dinheiro, que era de ouro e prata e bronze naquele tempo. Sempre existiu. E os comércios naquele tempo eram um dos comércios muito grande, também muito bom. As coisas, os produtos que eles vendiam era tudo de primeira. É claro que não tinha celular para vender naquele tempo. Naquele tempo não vendia celular, né? Mas eles tinham comércio, né? Vamos agora então para outro. O que significa morte eterna? Muita gente pensa que morte eterna é que o cara fica queimando lá no lago de fogo a vida toda. Eu já expliquei que não é. A morte eterna é porque ele, quando ele ressuscita, o ímpio vai ressuscitar, ele ressuscita, é corpo, alma e espírito. Então ele é julgado e ele é lançado no lago de fogo. Na hora que ele é lançado no lago de fogo, ele é destruído completamente. Ele é destruído, a carne dele vai e vira nada. Lá o lago de fogo é incinerador. E ele fica nada. E aí Deus tira a parte dele, o espírito, e o resto é aniquilado. Nem o diabo não vai ficar, nem os anjos maus não vai ficar a vida toda queimando. É só na cabeça deles. Porque eles não pensaram ainda, não pararam para pensar que temperatura que é o lago de fogo e quanto é o sofrimento de uma pessoa ficar 1000 anos lá queimando lá. É muito complicado, não é fácil não. Outra resposta aqui. O que é o cadáver em Mateus 24, 28? Mateus 24, 28. O cadáver é Israel. Israel foi considerado em Ezequiel 37 como um vale de ossos secos. E aí, aqui em Mateus 24 e 28, ele é considerado como um cadáver. E veja que a palavra está no singular. E os abutres está no plural. Os abutres ali, as nações inimigas cercando Israel. No meio de Israel. Na guerra do Armagedon. Outro assunto aqui. Precisa buscar o batismo no Espírito Santo? Em nenhum lugar na Bíblia manda buscar batismo com o Espírito Santo. Nem o próprio Jesus falou isso. Jesus falou, me parece que é em Atos capítulo 1, me parece versículo 5, o Senhor disse assim, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Eles estavam sentados lá. O dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo tinha sido profetizado no capítulo 2, versículo 28 de Joel. Era uma promessa do Pai de enviar o Espírito Santo sobre todas as pessoas, todos os servos dele. Não existe nenhum lugar batismo no Espírito Santo de uma pessoa buscar batismo no Espírito Santo. Os pentecostais vão ficar nervosos, mas difícil é eles provarem isso. Porque o batismo no Espírito Santo é coletivo. Por isso que não está nos dons, não está nos dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 8 a 11. Não está. Porque ele é coletivo e é um dom também. Para todos os que o Senhor vos chamar. Disse o apóstolo Pedro em Atos 2, 38 e 39. O batismo já foi realizado, que no dia de Pentecoste. 1 Coríntios 12, 12 e 13. O batismo no Espírito Santo da forma lá do dia de Pentecoste. Nunca vai mais acontecer, porque foi o dia da inauguração da igreja. Marcos 16, 16, Efésios 4, versículo 5. E selados com o Espírito Santo, que é Efésios 13 e 14. 1 Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14.
uma garantia, garantido, selado e garantido para o dia da redenção. Outra pergunta aqui, quantas bestas tem no Apocalipse? Ó, no Apocalipse, vamos ver aqui, ó, a besta que emerge do mar, Apocalipse 13, versículo 1, o anticristo. A besta que emerge da terra, Apocalipse 13, versículo 11, o falso profeta. A besta que emerge do abismo, Satanás. Apocalipse 17, versículo 8. No Vaticano tem um auditório chamado Paulo VI. É uma serpente com a boca aberta e sai um ser de dentro da boca da garganta da serpente. Um lado é a figura de uma serpente, do outro lado é a figura do homem. Dizem que ele chama aquilo que é de Cristo ressuscitando. É uma blasfêmia, né? Não fui eu que estou dizendo, veja lá. Outra coisa, Satanás ele está preso. Para muitos aí, teólogos e pastores, dizem que Satanás ele está solto. Mas pode ver lá, em Apocalipse capítulo 9, Apocalipse capítulo 9, versículo 11, que ele é chamado anjo do abismo. Satanás ele vai sair na grande tribulação, ele vai ser solto e ele vai ficar durante o período da grande tribulação. Ele vai incorporar no anticristo e ele vai ser preso outra vez da entrada do milênio, quando Jesus vier para reinar é Apocalipse capítulo 20 e o versículo 1, me parece que é. Vê lá. Então, Satanás ele é preso. A besta não é romana. Ele não é romano porque o Império Romano já aconteceu. O falso profeta, ele é romano, mas a besta não é. O anticristo, ele não é romano. Eles dizem que é um período de 7 anos. Eu não creio. Pela Bíblia, não é mais de que 4 anos e pouco. De acordo com 2 Tessalonicenses 2 e 2 e 3, a igreja vai ver o anticristo. Interpretações erradas dele outra vez. Porque esse versículo aqui não está falando que a igreja vai ver. Vamos ler aqui o versículo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 2 e 3. Versículo 3. Agora veja, leia o versículo 2 antes que você vai ver que ele está se referindo no dia do Senhor. O dia do Senhor é um período, não é um dia específico. É um período durante a grande tribulação até a segunda vinda de Cristo. Por isso que é chamado lá no Velho Testamento, você pode ver lá em Isaías 13, 9, ele diz o dia do Senhor. Outro lado chamado dia da vingança. E por aí vai. Não pode se estender muito o estudo aqui por causa do vídeo, né? Então não pode. Mas vamos mais para frente aqui. Outra coisa. Se você pegar esse mesmo texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 5 e 6, ele diz assim, ó 6. E agora sabeis que eu detenho para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que o detém. Então, no momento certo, o Pai vai retirar a igreja e o Espírito Santo. E aí o anticristo, ele será revelado ao mundo. Não é revelado à igreja. A igreja não verá o anticristo. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Esse pós-tribulacionista fica aí ensinando e brigando e coisando aí, não convence, pela Bíblia não convence.
Vamos entrar outro assunto aqui, porque ainda falta um pouco. O pecado para a morte, em João 5, 16 e 17, o que é? Bom, para muitos, o pecado é considerado blasfêmia. Eu não creio que o crente blasfema contra o Espírito Santo, eu não creio. Eu não creio porque isso contradiz as escrituras, trava as escrituras todas. Você sabe o que é travar? É não funcionar, entendeu? É não funcionar. Você sabe quando o motor trava o motor de um carro? Ele não funciona, é isso. Se o Espírito Santo, o crente tiver a capacidade de blasfemar contra o Espírito Santo, ele trava todas as escrituras. Esse aqui é a história. E eu provo que trava mesmo. Que não funciona, porque a Bíblia ela é em harmonia. Tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. Agora, o que acontece é disciplina. Conforme Hebreus 10, versículo de 26 a 32, a Bíblia diz assim, ali no versículo 26, ele diz, se vivemos deliberadamente no pecado, já não resta mais sacrifício. Então, não restar sacrifício ali não significa que é perca de salvação, não. Ali significa que Deus vai usar, Deus não vai usar de perdão ali, mas Deus vai disciplinar a pessoa. Romanos, por exemplo, Romanos, vamos ler essa parte de Romanos, porque o pendor da carne é para a morte, mas o pendor do Espírito é para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, aqui é morte física, não é morte espiritual. Outro assunto aqui, podemos levar ainda um tempo, quantos tempos nós levaremos ainda para o arrebatamento da igreja? Pelas escrituras, pelos textos que as escrituras nos fornecem, e eu acredito que pode levar ainda de 6 a 10 anos. Pois é, pode levar de 6 a 10 anos, baseado em Mateus 24, 32 e 34. Jesus disse que não passa essa geração, sem que tudo isso aconteça. E então, a geração de Israel, vou adiantando aqui, a geração de Israel, ele começou a criação do Estado de Israel foi em 1948. Agora, nesse ano de 2022, tem 74 anos. Para 80, falta 6. Para os 7 anos da tribulação, falta 13. 13 com 22 dá 35. Segundo a vinda do Messias, pode ir até 2040. Não estou dizendo que vai até isso, mas pode acontecer até isso. Porque Deus deu 6.000 lá de Adão, lá de Noé. Não é na contagem da criação, na contagem de Noé. Deus deu 120 anos para Noé entrar na arca, construir a arca, e deu 120 anos para todas as gerações. E eu creio que está se aproximando. Se preparem, porque nós não sabemos realmente o dia da vinda do Senhor. Ele pode vir a qualquer dia, entendeu? Se você ainda não aceitou Jesus, aceite. Porque melhor do que Jesus não existe, amigo. Ficar na grande tribulação aí, comendo peixinho na beira de rio, isso é papo furado. Aceita Jesus para você subir no arrebatamento e ser transformado em um corpo de glória. Jesus que abençoe.